Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo jóia com vocês? Meus irmãos, hoje eu estou aqui para poder falar com você a respeito de um tema que até hoje, a gente ainda tem algumas situações e alguns percalços sobre esse tema, Às vezes as pessoas chegam para nós e perguntam, se é pecado beber bebida alcoólica. E se isso gera algum dano sobre as nossas vidas. E essa pergunta ela é tão recorrente que ela tem outras ramificações naquilo que tange a igreja. Porque tem pessoas pastores e líderes que sempre julgam ser pecado o beber bebida alcoólica. Mas eu queria trazer um entendimento diferente para você. Às vezes a gente fica preso à legalidade. Os pastores, às vezes, eles pecam tentando não levar a verdade como ela tem que ser levada. Pastores que dizem para você que beber é pecado, ou eles não conhecem, ou eles são mal intencionados. Então, pastores que a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, sobre dízimos, porque muitas vezes os pastores falam que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Da mesma forma, eles usam a questão da bebida alcoólica para falar que você também vai para o inferno, que é pecado. E eu queria trazer um entendimento diferente para que você entenda e para que você possa amadurecer nesse pensamento, tá bom? Então eu vou para a Escritura para poder trazer os detalhes disso. Então, Apocalipse 22, no versículo 18 e 19, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, presta atenção, qualquer coisa que for acrescido àquele livro, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus te tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Então presta atenção que às vezes as pessoas falam coisas que elas não sabem. Então tudo aquilo que eu acrescento à palavra, eu estou trazendo flagelos sobre a minha vida e provavelmente essas mesmas pessoas estarão passando além daquilo que está escrito. Então a palavra ela já foi escrita, então ela já está delimitada, então sola escritura, que é uma das solas da Reforma Protestante, nós temos que nos enquadrar com essa palavra. Então se a palavra não diz que é algo pecado, não é pecado. Porém, eu não estou falando que você pode fazer, eu estou falando que você... Aliás, não estou falando que você deve fazer. Você pode até fazer, mas você tem que entender o porquê que você está fazendo e se isso não te traz nenhum tipo de peso na sua consciência. Então eu vou trazer alguns textos para que você entenda. Beber é pecado ou não é pecado? Você acha que é pecado? Por que você acha que é pecado? Não é pecado, por quê? Então eu queria que você entendesse que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então ele foi para uma festa de casamento onde ele foi convidado e ele transformou água em vinho. Eu não consigo conceber que a bebida alcoólica seria pecado e Jesus fomentaria esse pecado. Então, ali a gente já refuta essa ideia do pecado em si, beber. Mas eu queria que você entendesse que existem outras coisas que talvez a gente não consegue entender sobre isso. Olha só, quando você pega os textos e você não faz uma compreensão exata disso, você acha que porque não é proibido, então eu posso fazer. Então eu queria que você entendesse que não é dessa forma. No Antigo Testamento, os judeus bebiam, e até hoje bebem,
bebida alcoólica, bebidas fortes. Você vai ver que lá tem algumas citações do Antigo Testamento sobre essas bebidas fortes. Tem a citação em Provérbios 31, que vai falar sobre o rei Lemuel, que não é próprio para os reis que eles bebam, mas isso é outra situação, né? Então ele estava falando para o rei Lemuel. Então, quando a palavra de Deus nos traz isso, nós temos que entender que isso é algo que nós podemos, mas isso não quer dizer que nós devemos fazer. Então eu queria ler com você, ver com você o que acontece no Novo Testamento. Se lá nós podíamos fazer qualquer coisa dentro daquela legislação que já estava estabelecida, o padrão do Novo Testamento ele foi muito aumentado, ele foi muito além do padrão mosaico, do padrão de Moisés. Então, quando você olha para isso, você já fica um pouco ressabiado, você fica um pouco com o pé atrás. Paulo vai falar em 1 Coríntios 6,12 que todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, quando Jesus vai falar, olha para você ver o tanto que é pesado. Talvez a gente faz uma situação, a gente olha para uma situação e não consegue vislumbrar ela no total. O que é mais pesado? O Antigo Testamento com todas as leis que estavam estabelecidas ou o Novo Testamento com a graça trazida pelo Senhor? Se você fizer esse pensamento, você talvez vai falar assim, o Novo Testamento é a graça, é o amor de Jesus. Mas eu queria que você entendesse que o Antigo Testamento ele era muito mais fácil de ser guardado. Por quê? Porque existiam possibilidades de eu me vingar das pessoas, existiam possibilidades de eu ir atrás dos meus bens, existia possibilidade de eu pensar em algo sem que isso fosse tratado como um pecado. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente fica realmente pesaroso, porque a graça é muito mais pesada do que a própria lei. Tanto que a lei era a sombra do que viria, e Jesus veio para trazer algo muito mais excelente. Então, a primeira coisa que a gente entende é que, enquanto a lei falava que era proibido adulterar, Jesus vai falar que o adultério, só dele entrar na sua cabeça, de você pensar em uma mulher, você já adulterou com ela. Olha o peso do Novo Testamento, porque a nossa consciência agora, ela também é analisada. Enquanto que era só as nossas ações na lei, agora não, as nossas consciências, o nosso coração também é analisado. E quando a gente vai para outros aspectos, quando Jesus fala, ele fala assim que se alguém te der um tapa no rosto, que você vire a outra face para tomar outro tapa. Aí você imagina lá que era olho por olho, dente por dente. Então, se alguém te desse um tapa no Antigo Testamento, você poderia revidar. No Novo Testamento, você não pode revidar. Você tem que dar a outra face. A Bíblia diz que se alguém te pedir para caminhar 1 milha, que você caminhe com ela 2. Ela fala que se alguém te pedir um pedaço, uma roupa sua, que você dá toda a roupa. Ou seja, a excelência do Novo Testamento é muito maior do que do Antigo Testamento. Aquilo que Jesus trouxe sobressai muito. Então, a pergunta que ficou é pecado beber bebida alcoólica? Vamos para os textos que talvez a gente consiga compreender melhor isso. Romanos 14, 21 diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. A questão não é o beber vinho, é o quanto isso vai escandalizar as pessoas. Isso não só para o vinho, para qualquer coisa que venha escandalizar. Ou seja, a minha consciência tem que estar tranquila quanto àquilo que eu estou fazendo. Outro texto está lá em 1 Pedro 4,3, que diz assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, se você for olhar, você vai ver que o pecado não é o beber.
né? O beber bebida alcoólica. O pecado é o fato de você beber muito e de você se embriagar. Então, é pecado beber? Não, não é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado, né? Então, nesses textos que a gente viu aqui, a gente viu que a Bíblia não condena o beber, mas condena a bebedice, condena a embriaguez, né? Gálatas 5:21 diz assim, ó, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Aqui, queridos, eu quero que você entenda que tudo aquilo que excede, tudo aquilo que é muito, tudo aquilo que realmente traz para nós uma dependência, a gente tem que evitar, tanto a comida, quanto a bebida, quanto o quanto nós falamos, quanto nós imaginamos, entendeu? Tudo aquilo que a gente excede tem que ser controlado. Né? Tem que ser controlado o seu consumo de café, tem que ser controlado o seu consumo de doce, tem que ser controlado os seus consumos, para que isso não venha trazer malefícios para o seu corpo. Né? Lucas 7,34 diz assim, ó, veio o filho do homem que come e bebe e dizeis, eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ora, se você olha para Jesus e naquela época eles falavam que Jesus bebia, aqui está falando claramente que ele bebia, apesar da gente não ter um conto, né? Alguém falando que Jesus bebeu vinho, e Jesus bebeu vinho, mas aqui está falando que bebedor de vinho. Eu não estou falando, e Jesus eu acredito que nunca se embriagou. Né? Então, Lucas 7,34 fala sobre isso. 1 Timóteo 3, versículo 8, da mesma sorte os diáconos, fala dos presbíteros também. Seja honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Está falando aqui dos diáconos. Fala também dos presbíteros, que são os pastores, que eles não podem ser dados ao vinho. Então, o que eu quero trazer para vocês, queridos, é porque às vezes a gente fica preso, né, às legalidades dos pastores. O pastor fala assim, isso é pecado, e a gente não busca saber o que realmente é pecado, se é realmente pecado. Eu não estou falando que você deva beber, não é esse o ponto. Eu nem quero que você beba, né? Eu quero que você tenha uma vida, entendeu? Entregue ao Senhor. Mas se um dia, né, a pessoa chegar ao ponto de tomar, que a consciência dela esteja tranquila, que não tenha escandalizado ninguém, que não tenha feito nada que desonre o nome de Jesus. Então, o padrão de Jesus é muito maior, né, do que isso. E Paulo também vai falar a Timóteo, ele fala lá em 1 Timóteo 5:23, quando Timóteo, para ele não beber só água, que ele pudesse beber um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades que ele tinha no estômago. Então, eu queria trazer isso para vocês, queridos, para que vocês entendam que não é o fato de beber, é o fato de escandalizar e de embriagar. Se você escandaliza alguém, mesmo na comida, na bebida, no que for, você está pecando sim, mas não por causa do beber. Não por causa do comer, por causa do escândalo que você gerou no seu irmão. Se você embriaga, aí você se embriagou com razão, né? Você se embriagou com a bebida forte ou com o vinho, e aí você pecou também. Então nós temos os dois pecados, tanto do escândalo quanto da embriaguez. E Paulo ele vai trazer em 1 Coríntios, capítulo 8, ele traz a partir do versículo 7, porque ele explica tudo isso. E ele fala assim, contudo, nem todos têm essa consciência. Aqui ele está falando dos sacrifícios, né, das carnes que eles comiam, que eram sacrificadas aos ídolos. Mas isso serve também para qualquer outra coisa nas nossas vidas. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, presta atenção, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês
não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, se você está fazendo algo que está fazendo com que o irmão caia, você está sendo pedra de tropeço sobre a vida dele. Versículo 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Eu espero que essa palavra, que essa instrução, ela possa ter gerado no seu coração entendimento. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu não estou lhe induzindo a beber, eu só estou falando que não é pecado. Mais uma vez eu volto para aquele texto que Paulo fala, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me convêm, Todas as coisas me convêm, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Todas as coisas me é lícito, mas eu não vou deixar, com que essas coisas me dominem. Então, que você tenha domínio sobre a sua vida, que você tenha domínio sobre as suas vontades, lembrando que o Evangelho, ele não é um Evangelho de satisfação das nossas vontades. Ele é um Evangelho de renúncia, de dedicação. Então, todas as vezes que você vir uma possibilidade de comer ou beber e isso gerar escândalo no seu irmão, que você não faça, para que isso não gere também um transtorno sobre a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.